ouvem bem? Obrigada aí. Legal. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Satisfação estar aqui novamente. Ano passado estava junto presencialmente com esse time que tem um propósito tão legal de transformar. Já vou me apresentar um pouco mais, mas meu nome é Paula Lunardelli, também sou de Santa Catarina. É uma honra fazer parte desse projeto. Parabéns aí pelos organizadores. Muito bom que eu possa contribuir um pouquinho para todos que estão aí, tirando um pouco do seu precioso tempo. Então, ouvir também um pouquinho sobre a nossa história, a minha, da Prevision, e falar um pouco sobre os aprendizados que a gente teve com o crescimento no planejamento e gerenciamento de 1 a 400 obras, né? Então, um pouquinho sobre a nossa trajetória e os aprendizados efetivamente sobre oportunidades e formas de se fazer melhor a cada dia. Opa, passou aqui. Então, agora sim, me apresentando, sou engenheira civil, especialista em negócios imobiliários, sou uma das fundadoras da Prevision, que é uma empresa de tecnologia que se propõe a entregar mais eficiência no planejamento e na gestão das obras. Também estou como diretora da vertical de Construtec da ACAT. Opa, replicou aqui, tivemos um probleminha da ACAT, deixando bem claro que é da ACAT, da Associação Catarinense de Tecnologia, que também é muito próxima do próprio pessoal aí da Fast Built, né? É uma associação que atende mais de 1.400 empresas aqui no estado de Santa Catarina. Mas eu gosto de trazer essa foto, talvez até alguns já tenham visto, porque a minha maior escola está no dia a dia da obra. Foi ali que eu aprendi muito sobre o quanto a gente precisa melhorar na eficiência no dia a dia. Aprendi muito sobre relacionamento com as pessoas, aprendi muito sobre solução de problemas, e foi ali que eu percebi também qual que era o tamanho da fatia de melhoria que a gente ainda tinha pela frente, né? E, além de tudo, sou aí uma empreendedora entusiasta da transformação do setor. Isso vem desde a época da faculdade, já questionava a forma de se fazer sempre. Estudei em escola pública não, em universidade pública, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina, e sempre olhei com um propósito muito grande de como eu poderia contribuir para que esse nosso setor tivesse mais desenvolvimento, e a gente sabe que os impactos são muito grandes, né? Do setor, sejam sociais, ambientais e econômicos, e é por isso que eu estou aqui com vocês hoje para contar um pouquinho dessa história. Então, essa história iniciou em um problema muito grande, né? Na verdade, eu já atuei em diversos tipos de obra, ali aquele sapatão era na época que eu já atuava em obras residenciais, mas desde obras de pavimentação, obras públicas, reformas, casas de alto padrão, e onde eu fiquei mais tempo foi no setor residencial mesmo, e foi vivendo um grande problema na última crise de 2014, 2015, quem estava no setor lembra bem o que aconteceu, mas eu era diretora de engenharia de uma construtora muito focada em realmente entregar mais eficiência na gestão das obras e do planejamento. A gente executava obras para fundos imobiliários naquela época. Tínhamos uma das obras que estava 100% alinhada dentro do prazo do custo, até que veio uma notícia de que a gente precisava mudar totalmente o cenário de planejamento daquela obra, porque o dinheiro do fundo, né, estava se diminuindo drasticamente, e a gente precisava diminuir o nosso fluxo de caixa em 70% em 4 meses, né? E aí eu me deparei com uma situação muito difícil, que caiu no meu colo aquela responsabilidade de criar um novo cenário para a obra, com mais de 70 pessoas envolvidas, muitos fornecedores, e saber como que eu podia fazer mais com menos, né? Na época, a gente utilizava ferramentas líderes de mercado, até hoje, mundialmente falando, né? Que utilizam uma metodologia tradicional, que tinha, naquele momento, nosso planejamento tinha mais de 1.500 linhas, né? Então, muito dado e pouca informação. Na hora de eu bater o olho, eu lembro bem que o planejamento impresso em obra era maior do que eu. Como que eu conseguia gerar uma nova visão, né? Então, me trazia uma visão de longo prazo muito restrita, né? Não conseguia. Tinha muita operação, muito trabalho operacional e pouco resultado, o que acabou me trazendo um desalinhamento entre a obra, que estava 100%, planejamento super eficiente pensando naquele modelo, mas eu precisava gerar um novo cenário,
que estivesse alinhado à estratégia da empresa, né? E quando eu me deparei com aquele cenário, eu percebi que realmente era um problema muito grande, né? E esse não era um problema só nosso, até porque os dados numa escala global são esses: 75% das obras no mundo atrasam, tem diversos porquês, mas essa dificuldade de gestão, de geração de cenário, foi um ponto que ficou em grande destaque, né? E naquele momento, a gente utilizava, então, como eu falei, né, metodologias tradicionais, nesse caso aqui um cronograma gigante, que tinha lá a mesma estrutura do meu orçamento, essas 1.500 linhas, que me trazia uma visão do que e quando, né? De uma forma não muito visual, mais de 1.000 linhas, pouca informação, pouca visão de longo prazo, e que tem uma lógica de produção empurrada, né? Então, trazendo aqui um pouquinho de conceito, de forma bem rasa também, para a gente não ficar tanto tempo nesse assunto. Quando eu penso na lógica de Gantt, né, eu tenho um planejamento que faz com que assim que eu terminei um serviço, eu automaticamente inicio o serviço posterior, né? Quando eu não coloco lá um tempo de latência entre esses dois serviços, ele vai automaticamente trazer a obra o quanto antes possível, né? E muitas vezes esse não é o cenário mais eficiente, porque se eu tenho um serviço de 10 dias e o serviço seguinte dura 5, quando eu vejo o balanceamento desses serviços, ele me mostra que não faz sentido eu começar o serviço logo depois, porque eu vou ficar 5 dias esperando para ir para o próximo lote de repetição, seja pavimento ou onde quer que seja, né? E na época, a gente utilizava uma linha de balanço, para quem ainda não conhece, é uma metodologia que já é aplicada há muito tempo, o conceito que vem do Lean e da produção na indústria, né? E está se fortalecendo cada vez mais na construção. Quem está ligado aí nas redes já ouviu falar bastante sobre Lean Construction. Mas a nossa linha de balanço, naquele momento, ela me trazia mais informação, né? Porque aqui, nessa visualização, além de ver o que são os serviços, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem estrutura, né? O que e quando, a gente também consegue ver onde que ela acontece. Então, em vez de eu ter uma estrutura de serviços no tempo que me traz uma complexidade muito grande, eu passei a ter uma visão do perfil do prédio no tempo, e eu conseguia ter muito mais visibilidade para a geração daquele cenário, né? Então, me traz uma visualização muito mais clara, uma clareza da sequência, do ciclo ideal dos meus serviços, se existem interferências, folgas entre eles, né? E faz com que eu tenha um planejamento muito mais eficiente, pensando em qual que é o meu último término necessário para os serviços, para eu atingir o prazo final da obra. E é isso que a gente olha para essa visão de produção puxada, que me traz mais eficiência e, nesse caso, também muito mais previsibilidade. É lógico que naquele momento, como ele acontecia em planilhas, foi tudo muito feito na unha, né? Não era com essa facilidade que a gente tem hoje de geração de cenários, a gente conseguiu resolver o problema. E foi aí que a gente parou para pensar como que faziam as outras empresas. A gente tinha uma equipe 100% dedicada a isso, teve uma dificuldade muito grande de fazer, utilizando ferramentas líderes de mercado, como é que faziam as outras empresas. Tá? E, felizmente, a gente está aqui em Santa Catarina e Florianópolis, né, com um polo de inovação, de tecnologia muito forte, fomos provocados a fazer pesquisas de mercado, né? E naquele momento a gente entrevistou 30 construtoras e 97% delas demonstravam uma falta de domínio sobre o fluxo físico-econômico ou físico-financeiro da obra, né? Como que eu posso simular o meu planejamento de obra para gerar um impacto X na minha evolução e no meu financeiro e que isso seja sustentável para a empresa, né? Então, na época, a gente conversou com 30, 97% delas disseram que, olha, a gente até controla, mas eu efetivamente simular um cenário, entender o que é melhor para a estratégia da empresa, não conseguiam, né? Na verdade, a única que disse que não se interessava por uma solução assim, é porque tinha prazos muito longos de obra, e focava em qualidade apenas, mas enfim, foi um número muito expressivo que nos fez parar para olhar para esse problema com muito mais cuidado, né?
E aí eu sempre gosto de trazer essa visão, né, de que onde as necessidades do mundo e as habilidades se encontram, está aí a sua missão. Foi um presente muito grande da nossa trajetória, saber que a gente poderia ter vivido um problema que não foi fácil, mas que ele poderia se tornar uma solução para muitas outras empresas, né? E foi aí que a gente criou a primeira plataforma de planejamento e gestão de obras com conceitos Lean aqui do Brasil, e com um foco, uma missão muito clara de trazer empreendimentos mais sustentáveis através da gestão eficiente de obras, né? Então, um pouquinho da história, né? Falando da primeira até as 400 obras, que é o tema da palestra de hoje, eu gosto de trazer aqui como é que eram as versões dos guerreiros lá do começo. Para quem não sabe, a Previsão já se chamou o ILOB, né? E aí estava aqui essa visão inicial lá do planejamento, que não era o Excel, mas também não era aquela maravilha, mas foi resolvendo o problema. Ela já era bastante utilizada, a gente eu utilizava em consultorias que prestava na época, então imprimia, gerava simulação, às vezes nem tão facilmente, mas aqui no papel as coisas aconteciam. Isso foi crescendo muito com o tempo, foi evoluindo um pouquinho para uma plataforma com essa visão, né, do cronograma, como eu falei antes, né? Então a gente tem aqui os locais no tempo e eu consigo ter uma visibilidade dos fluxos contínuos, né? Que a gente tem uma obra com TACT bem formado, né, bem determinado para que o ciclo dos meus serviços seja sempre mantido, para que eu não tenha folgas. Mas essa aqui, então, é uma versão inicial da plataforma, uma versão aqui um pouco engraçada, com 2 tipos de dashboards também, para quem conhece lá de trás. Mas isso foi trazendo ótimos clientes para a gente, né? A gente foi conquistando e trazendo valor. Essa época que eu ainda fazia implantação, ia presencialmente fazer implantação, estamos aí com o time da RDO, que está com a gente, foi o nosso primeiro cliente aqui como plataforma, em janeiro de 2018. E continuamos muito próximo dos clientes, nos reposicionando e aprendendo, o time todo lá na ponta, na época que a gente aglomerava, né? E fomos criando um know-how e aprendendo basicamente com a nossa base, né? Aqui também participando de alguns eventos, o nosso amigo Aldo Matos também deve estar palestrando aí daqui a pouco. Isso foi trazendo, encorpando, a gente se posicionando mesmo como Prevision, né? Com um time muito próximo, muito encaixado, que nos trouxe a solução que hoje, né, que a gente tem e que com certeza sempre vai evoluir, que é uma solução que tem 3 propósitos muito claros e que precisavam, como eu falei, sempre foi feito de uma mesma forma para a gente resolver um problema tão grande, né? Que é esse problema de atraso de obras, a gente precisava fazer algo novo, né? A gente precisava realmente trazer uma disrupção. Então, a gente traz bastante tempo estratégico, uma mudança dessa visão de que eu tenho que ficar muito tempo operando de cabeça baixa, mexendo em planilha, e mais olhando para os resultados e criando uma estratégia que faça mais sentido. Eu tenho mais eficiência no planejamento, então conectar, ter o melhor das metodologias, né? A linha de balanço com relações de dependência para ter uma visão muito mais clara em tempo real e principalmente o domínio das obras, né? Então eu ter os principais indicadores em uma tela, gerar cenário, escolher o melhor fluxo que esteja alinhado à estratégia e à operação da empresa, né? Então, aqui rapidamente, como que funciona a plataforma, só que ela se mexendo um pouquinho, né? Quando atrasou, qual que é o impacto que gera, é isso que ajuda muito na simulação dos cenários. Quando a gente olha para eu estava falando mais de planejamento de longo prazo, né? Com a linha de balanço, mas quando a gente olha para o médio prazo e que a gente vai fazer um olhar para o que pode atrapalhar a minha produção nos próximos 3 meses, por exemplo, eu criar alguns cards de restrição nessa visão de Kanban, para que eu consiga ter toda a empresa numa mesma página e sabendo que para eu iniciar a alvenaria eu preciso ter comprado o insumo antes, eu preciso de um projeto, eu preciso de uma aprovação, um item de segurança, e ter essa visão de portfólio de todas as obras conectadas ao cronograma, trazendo muito mais eficiência para o dia a dia. O controle lá na ponta, essa é uma novidade aqui em primeira mão para vocês. Além de fazer a aferição, também trazer fotos, motivos de atraso e observações no aplicativo para consolidar
automaticamente em uma tela os nossos indicadores, então quanto que está previsto, quanto que foi realizado, qual que foi o serviço que atrasou naquele mês específico, naquele local. Uma visão consolidada também do portfólio, então as curvas de evolução da obra, né, curva S, curva acumulada e também um radar da última medição. Se eu tenho alguma obra que estava previsto fazer muito mais, eu fiz menos, opa, aqui tem uma atenção, né? Então, fazer essa visão comparativa para criar uma otimização dos projetos. E aí foi com isso que a gente foi criando uma interação muito mais próxima com os nossos clientes, escutando feedbacks, o que ajudava, né? Aqui a visão da linha de balanço, aqui essa visão de como a plataforma didática, tornando o processo dinâmico em tempo real, mais tempo para focar na estratégia, né? Integração com outros RPs, nesse caso aqui com o Cienge, que é um parceiro nosso, tem mais tempo para focar na obra, simplicidade, eficiência, e não tirar os olhos do que realmente necessita atenção, né? Que esse videozinho da consultora Laguna, que também é um super cliente nosso, que interage com investidores e diz que é uma forma muito fácil de trazer melhores resultados. Mas a gente não constrói isso sozinhos, né? A gente tem investidor estratégico, que é a Vedacity, tem parceiros no Cienge, como eu falei, o Secov, ano passado a gente ganhou como melhor startup, a CAT, como eu já comentei, diversos consultores que nos trazem muita inteligência no dia a dia para os nossos clientes, né? A gente está falando aqui de uma plataforma, mas ela é um meio de se conseguir mais eficiência, né? A inteligência por trás tem uma importância muito grande, a gente valoriza muito a inteligência no cliente e no consultor, e aí foi que a história foi crescendo, a gente foi aumentando, então terminamos o ano de 2018 com 17 obras, o ano de 2019 com 120 obras, e agora em 2020 a gente até já ultrapassou esse número aí, mais de 400 obras em 14 estados brasileiros, todo dia lá nos nutrindo e trazendo muita informação que a gente conseguiu consolidar, né? Então aqui alguns números, agora trazendo para os aprendizados, né? Mais de 600 obras gerenciadas nesse tempo de Prevision, 327 mil serviços, 6.800 restrições naquela visão dos cards gerenciadas, mais de 1.000 usuários, agora com certeza já passou desses 7 bilhões totais de orçamento. E alguns aprendizados, como é que eu volto aqui o meu slide? Vamos lá, seguimos nesse aqui, sem problemas. E foi com base nisso, né, nesse número grande de obras, que a gente começou a criar um nivelamento, uma certificação para a gente poder ajudar o mercado, os clientes, né, a ter parâmetros de como que as obras estão acontecendo, né? Então, esse nivelamento, essa certificação, leva em consideração aqui 3 parâmetros, né? Se a gente está falando de planejamento de obras, o primeiro fator só pode ser performance de prazo, né? Que avalia, então, o andamento da obra em relação ao que estava planejado lá no meu planejamento inicial, que a gente chama de planejamento de base, e uma projeção para frente também, se existe uma projeção de efetivamente entregar no prazo. Um grau de maturidade, então, como a gente já fez implantação com essas 600 obras, a gente consegue fazer um radar para avaliar o nível de gestão e a rotina de planejamento e controle da empresa, né? Então, indicando a importância que a empresa atribui ao planejamento, ao cumprimento disso. O engajamento com a plataforma, que é um reflexo de que tem um foco no planejamento do prazo, que tem um grau de maturidade, por isso está utilizando a plataforma para manter no dia a dia atualizado para gestão, para obra, né? A gente traz esse ponto do engajamento como importante, até porque a gente, nessas 408 obras, ninguém está em contrato preso dentro do sistema, né? A Prevision tem um modelo de negócio que prevê que fica na plataforma quem quer estar ali, até porque a gente cresce muito com o cliente na ponta. Então, esse engajamento realmente demonstra a valorização desse planejamento, né? Então, vou entrar no primeiro parâmetro aqui,
O primeiro parâmetro é o de performance de prazo, né? Então, olhando para essa escala maior, a gente entendeu que as empresas que têm mais desempenho, né, no índice de desempenho de prazo, que basicamente é o percentual que foi executado de obra versus o que estava previsto no planejamento inicial, no índice de desempenho de prazo, e a gente percebeu aqui pela amostra que empresas que têm até 5% de distorção são empresas que estão num nível maior de desenvolvimento, né, pensando em performance de prazo. Até 10% já é um peso menor, até 20% um peso bastante menor, e depois disso já não tem nenhum tipo de peso aqui para certificação. Sobre os dias de atraso, também é calculado um percentual de dias de atraso em relação à duração total da obra. Então, de novo, a mesma visão de até 5%, entre 5% e 10% e de 10% a 20%. E esse ponto da visão do previsto e realizado, ele basicamente... Desculpa, vou voltar um pouquinho no conceito. A gente tem 3 linhas sempre de planejamento, né? Planejamento inicial. Como a gente sabe que a obra muda muito, né? Lógico que o objetivo é a gente ter uma estabilização que não distorça demais, mas alguma coisa vai acontecer. Ela tem um novo planejamento, né? Um replanejamento que a gente chama do que está previsto e o que foi realizado. Então, o IDP considera o realizado versus o base, o planejamento inicial. Essa visão aqui é do previsto sobre o realizado sobre o previsto, né? Então, que avalia se a empresa efetivamente está atualizando aquele planejamento dela no dia a dia, porque senão eu posso ter uma visão distorcida do que ela tem de índice de desempenho de prazo, e às vezes ela está com alguma simulação lá para frente que distorça muito a previsão de entrega da obra, né? Então, ele só é considerado se ele tem uma distorção de até 10%. Então, aqui uma visão de amostra, a gente trouxe 5 empresas analisadas, empresas com perfis parecidos, né, até para a gente nivelar isso. Então, vamos olhar aqui uma empresa B, por exemplo, que é uma empresa que a gente fez um estudo mais profundo. É uma média de diversas obras que essa empresa gerencia, né? Então, ela tem lá um índice de desempenho de prazo de 1,02, então ela está 2% acima do que estava previsto, né, no planejamento macro. É uma empresa que mantém o planejamento bastante atualizado, né? O que está realizado está até acima do previsto, e a gente tem um percentual de atraso de 3,55%, trazendo aqui uma performance de prazo que foi aglutinada de todas as obras abaixo de 8,6, né? Então, uma empresa que está com nota 10, e aqui algumas outras que infelizmente estão com uma distorção muito grande, né? O índice de desempenho de prazo de 0,6%, então 39% abaixo do 0,61, 39% abaixo do que estava previsto lá no início, então uma tendência muito grande de que que o prazo dessa obra seja estourado, né? Agora vamos para o segundo ponto. Esse ponto é muito legal até para a gente trazer um benchmark para o mercado, né, sobre o grau de maturidade das empresas. Então, para consolidar esses parâmetros, a gente leva em consideração os critérios, que o primeiro deles é se a empresa possui um gestor de planejamento, né, ele não tem a definição de como que é esse cargo, quais são as premissas para essa pessoa, né, para esse profissional, mas existe uma pessoa que é a responsável, que centraliza e consolida as informações de planejamento da empresa e passa para todas as obras, né? Olha para um aprendizado que a empresa tem, porque a gente, quem está aqui acostumado com obra, é tudo tão rápido e tem tanta coisa para resolver e termina uma, começa a outra, que muitas vezes a gente não tem as lições aprendidas. Então, é importante consolidar isso em uma pessoa ou em uma obra, em uma área, desculpa, que é o que normalmente acontece com os nossos clientes, mas ter esse responsável tem um peso 1,5. Se a empresa faz relatórios físico-financeiros, peso 1. Então ela consegue conectar o cronograma da obra com o orçamento e gerar relatórios físico-financeiros, né? Por que isso é importante? Porque ela consegue ter uma visão de sustentabilidade do projeto. Se daqui a pouco eu só estou controlando o prazo, eu não estou controlando custos, ou não estou controlando desembolsos, em algum momento eu vou ter um problema que eu tive lá atrás, né? Então, esse ponto é importante. A visão de médio prazo, né? Ali a gente até trouxe a consolidação
da visão das restrições, né, em Kanban, mas é parar para olhar esse de longo prazo com uma frequência determinada pela empresa para realmente controlar, né? Tem muito especialista que fala que, lógico, que o planejamento de longo prazo é obrigatório para todas as outras premissas, mas esse de médio prazo é o que muitas vezes determina o sucesso, né? Então também está aí consolidado. Cronograma de curto prazo para eu chegar lá numa visão semanal, né? Quinzenal, normalmente semanal, e dar as diretrizes para que esses planejamentos sejam cumpridos também, né? E o planejamento repassado para a diretoria, isso também tem um peso importante. A diretoria realmente acredita, ela utiliza essas informações da obra para a empresa, ela utiliza essas informações e conecta com o financeiro, está de acordo com a viabilidade, né? Então esse é um ponto bastante importante. Se ele é disseminado para a equipe de campo da mesma forma, esse é um ponto, um aprendizado muito grande para a gente. O engajamento da ponta é muito importante, né? Eu costumo dar um exemplo aqui que é, quando nós juntos decidimos uma meta para mim, o meu engajamento é muito maior, eu acredito muito mais nele. Quando vocês fazem uma meta para mim que eu talvez não participei, que eu não acredito, o engajamento é outro, né? Então, esse planejamento conectado à ponta e a democratização disso de uma forma mais visual, né, em que a pessoa pode opinar e que ela traz as suas premissas de campo, também gera muito resultado. O orçamento detalhado também é algo que muitas vezes nem sempre todo mundo consegue ter, às vezes tem um pouco de dureza para mexer nas plataformas, mas a gente vê muito cliente até utilizando o Prevision, né, por mais que a gente seja prazo, eles têm uma conexão com o orçamento. E o fato de a gente ajudar a poder levar um cronograma de insumos, uma análise de tendência de custo, uma análise de fluxo de caixa, estimula esse detalhamento, né? Então, isso é muito importante para a sustentabilidade. Se usa um sistema de gestão centralizada, né? Uma ERP, isso também tem um valor super importante. Eu acho que hoje em dia não sei como tem empresas de construção que ainda não utilizam, né? Faço uma força muito grande para a gente, é base aqui que se tenha. Se utiliza outra solução tecnológica para gestão de obras, foto, é aferição de projetos, né? Aqui, fala Constructeam, Construcode, qualquer outra solução, ou independente, ou é um BI, o que eu consigo trazer de inovação, porque isso é aprimoramento, não tem plataforma ou empresa que fique de pé se ela não está entregando ROI, então é resultado, né? E se o planejamento da obra tem fluxos contínuos e é balanceado, né? Como a gente tem a lógica de linha de balanço no sistema, de novo, a plataforma é uma possibilidade disso, né? O cliente realmente está olhando para os ciclos ideais, está olhando para o ritmo ideal de obra, ele preserva isso para que eu não tenha mão de obra parada, para que eu não compre material antes do tempo, isso se torne um desperdício. Então, isso também tem um peso importante aqui na análise. Aqui, então, o overview, como vamos seguir aqui na visão da empresa B, que a gente se atualizou mais. Então, todos esses itens cumpridos, menos o orçamento detalhado, que até tem algumas novas obras que estão detalhando, super legal o movimento, mas algumas não, e dessa forma a gente desqualifica aqui na certificação, né? Então, vendo de novo a empresa A com um nível muito alto, realmente é uma empresa com nível de maturidade exemplar, a empresa C da mesma forma, né? Tinha mais dificuldades no índice de desempenho de prazo, mas o grau de maturidade é alto. Ela é importante também considerar a conexão disso, porque às vezes a gente teve uma obra que teve um problema muito sério, teve uma obra que o financiamento teve algum tipo de problema, que, né, a fundação teve alguma intercorrência, isso impacta. Então, por isso que a gente também olha para o grau de maturidade, né? As empresas D e E aí, um norte muito pior, né? Empresa que não utiliza ERP, esse já é o tipo de filtro que a gente faz e, de novo, estimula muito a base importante. Mas então aqui um overview de como que ficam esses níveis. Eu não trouxe no anterior, mas para os próximos dois vai valer. Essa régua de que muito alta é de 8 a 10, alto de 7 a 8, baixo de 8 a 7, né? 5 a 3 e abaixo disso muito baixo, não pontuando lá na ponta. Aí o engajamento, que como eu falei anteriormente, é uma consolidação,
de que realmente está sendo utilizado, que o prazo está sendo priorizado, né? E a gente considera alguns fatores. O primeiro deles é se o planejamento está sendo atualizado novamente, se a medição está atualizada de acordo com o ciclo de interação das empresas. Então, o meu processo considera medição semanal. Então, essa interação verificada através da plataforma, né? A gente tem formas de conseguir rastrear isso. Se utiliza a remoção de restrições, então se faz essa visão de médio prazo para conectar a outras premissas e entender se eu vou realmente proteger a minha produção lá na ponta. Se tem um gestor ativo, então ele está responsável, mas ele realmente utiliza a plataforma, ele entra lá, explora os gráficos, né, ajuda o time a otimizar. Usuários ativos, né? A gente até tem uma premissa aqui como Previsão, a nossa cobrança não é por usuários, e sim por projetos, né? E por níveis, áreas e tal, porque a gente estimula muito que a empresa utilize, né? A democratização do planejamento. Não pode ser um mapa que fica na mão de uma pessoa e que essa pessoa precisa passar a informação para cá ou para cá, né? A gente brinca que é a mudança do mapa para o Waze. Tem que ser de uma forma muito mais democrática, todo mundo entender os updates, escolher o caminho juntos, né? Então, ter pelo menos 3 usuários centrais, mais um usuário por obra. Tem muito cliente que utiliza muito mais, é lógico. A geração da curva físico-econômica, então a conexão na plataforma entre orçamento e planejamento, com EAPs diferentes, né, flexíveis, e a exportação e integração com outras plataformas também aí com pesos lineares. Então, aqui voltando à amostra de novo, o nosso, aqui ele tirou um 10, até ficou acima da empresa A, que não faz integração ainda com a RP, né, que na nossa visão gera um valor muito grande, a gente está num movimento muito forte nesse sentido, porque o planejamento precisa estar atualizado lá no meu sistema de gestão integrado, né? Não adianta eu olhar para o hoje, olhar só para o passado e como é que estão as minhas projeções, né? Como é que estão os meus desembolsos, qual é a tendência. Então, esse ponto também é importante. E aqui, então, uma nota 10 muito alto, de qualquer forma, e os outros baixo e muito baixo, né? Os parâmetros, eu até tinha falado, eu estava na parte de baixo ali, mas então só lembrando, o que é 8 a 10, muito alto, 7 a 8 alto, médio 5 a 7, 3 a 5, menor do que isso é muito baixo, né? E esses parâmetros são consolidados de que forma? A gente bota um peso maior para performance de prazo, que é onde está o resultado, né? Não adianta eu ter tudo isso, usar a plataforma, ter um grau de maturidade muito alto e eu não entregar no prazo, né? Isso acho que é premissa. Então, peso 5, peso 3, grau de maturidade, engajamento, peso 2. E aí que a gente chega no nosso norte final aqui de análise das empresas. Então, empresa A e B com nível de certificação ouro, empresa C prata, e os outros dois não conseguiram nem chegar ao nível bronze, que é o terceiro, né? Então, acima de 90 é que é uma empresa ouro, entre 80 e 89 prata, 70 e 79 empresa bronze, e aí aqui está uma empresa certificada, a análise da empresa B, né, com a sua medalhinha ouro aí, quanto ao nível de gestão. Isso é muito legal para compartilhar internamente, compartilhar com os times comerciais, né? Às vezes, poxa, eu estou aqui fazendo tudo melhor, por que isso não é levado em consideração também nos resultados da empresa, né? Então, esse movimento está bem legal. E aí, fechando aqui os aprendizados, né? O meu tempo também já está finalizando aí. A gente precisa olhar para retorno, né? Eu acho que a gente fala muito sobre inovação e tal, é um evento inovador, com premissas inovadoras, mas ninguém inova se não tem resultado. Então, falando rapidamente dos resultados que a gente tem percebido aqui, uma otimização muito grande do tempo operacional, se tornando estratégico, otimização do planejamento, 100% dos projetos que saíram, dos planejamentos que saíram de um cronograma gigante e foram lançados na plataforma foram otimizados 100%. Todos tinham alguma gafe, alguma interferência, algum fluxo não estava certo, tinha alguma folga que não fazia sentido. Antecipação de prazo, que é um grande objetivo, né? Então, a gente tem um case de uma obra residencial que reduziu 22% do seu prazo na otimização dos lotes. É lógico que foi um trabalho profundo, né? A plataforma ajudou a fazer isso, teve muita inteligência por trás, mas que otimizou aí 1,8% do custo da obra só nessa redução de prazo, né? Nem falando da gestão.
uma rede de supermercados que entregou 10 dias antes e com previsibilidade conseguiu abrir e faturar 1,5 milhão a mais. E a média de mercado, na verdade, aí falando de uma forma mais ampla também, né? Tem dois números que se interagem, que fazem sentido, que é obras com planejamento atualizado e obras que aplicam ferramentas, né? A lógica de Lean Construction na obra tem uma média de economia aí de 6% do custo total da obra. Né? Então, alguns aprendizados mais técnicos, né? A indústria mudou, eu me considero nova, mas o mercado já mudou muito desde que eu saí da faculdade, que vem interagindo, felizmente tem muita mudança, né? Eu gosto de trazer também muito essa questão de plataformas, de metodologias, né? A gente pensar para frente, metodologias ágeis, o que a gente pode fazer que é mais atual para trazer mais eficiência para o processo. Ponto muito importante, prazo é custo. A gente vê muitas vezes uma dificuldade de conectar isso diretamente. Eu quero mesmo gerenciar o meu orçamento, mas o prazo, né, o cronograma é diretamente conectado, seja na eficiência desse planejamento, ou a gente tem contas aqui de que cada dia de obra às vezes custa R$2.000, quando eu vou multiplicar por isso maior, né? Depende dos custos fixos de cada empresa. Então, eficiência de prazo é custo, é antecipação de compra, é alinhamento de mão de obra, é redução de desperdício. Então, atenção. Investimento em planejamento é retorno imediato, isso é muito claro, assim, entrega de curto prazo. E um ponto importante é, meu processo está 100% alinhado. Gente, eu que já participei de muita coisa lá na ponta e que tinha o apelido de pitbull do dinheiro, né, porque eu gerenciava a obra, sei que tem muita margem. A cada compra, a cada semana, a gente precisa otimizar isso muito bem. E sobre a arte de empreender, né, que para mim é uma satisfação muito grande, assim, a gente tem, não é fácil, eu falo com muita satisfação, com muita alegria, mas o caminho, o dia a dia, tem muito trabalho, né? Tem muita resistência, a gente precisa transformar, vai uma energia muito grande, mas o propósito mais forte é o que determina, ele vem antes. Para quem está pensando aí em empreender, olha, é um mercado que precisa, né? Eu encorajo, mas tenha um objetivo muito claro, um propósito muito forte, porque é isso que vai transformar de verdade, né? Tem que ter um desejo de resolver um problema real, né? Criar uma solução, talvez um problema que não existe, quão forte ele é. Estar rodeado das pessoas certas, isso é muito importante, né? Seja no nosso time, seja os nossos parceiros, a gente não é dono da verdade, só sei que nada sei, então aprender e absorver, lógico que também compartilhar, né? Ter um desejo genuíno de ajudar o cliente, eu acho que isso é premissa para que a empresa realmente se conecte a isso. Cada cliente que dá um 10, que faz uma indicação, o time vibra, isso traz muito gás para a gente e fazer com felicidade, que para mim acho que não faz sentido, a vida é muito boa para a gente perder tempo fazendo o que a gente não gosta, né? Então aí fechando, foco muito forte na missão da empresa, que eu já falei, que é trazer sustentabilidade, mas também na visão. Então, ser referência em inovação, é isso que nos traz, bate aqui na gente, né, todos os dias, a construção civil promovendo otimização de gestão no Brasil e no mundo, né, eu até não trouxe aqui, mas hoje a plataforma já está sendo operada também nos Estados Unidos, né, além dos 14 estados. Ter cultura e valores muito fortes, né? Aqui nesse caso, eu falo da felicidade, a vibe boa é um dos nossos valores muito fortes, respeito e transparência, ser inconformado, fazer sempre melhor, ser um time, acolher, ser responsável por nós e pelos nossos clientes e consolidando, assim, realizamos diferença movidos pelo desejo genuíno de ajudar os nossos clientes. É isso que faz esse time mais forte. Estou aqui representando os meus 2 sócios e aí o Thiago, que são fantásticos, completamente diferentes de mim, mas com um propósito muito alinhado, com corações muito bons. É assim que a gente passa pelas nossas dificuldades, com um time maravilhoso também, que até já cresceu agora, um time que nos enche de orgulho e estamos até felizes aqui com a nossa pesquisa de clima, que deu um NPS nas alturas. Hoje somos uma empresa participante do Scale Up Endeavor, que também me orgulho demais. Opa, fiquei sem o meu contato aqui, perdão, pessoal. Deixa eu até dar um ESC e conseguir passar aqui para vocês já. Se possível, a gafe na saída, mas agradeço imensamente o tempo de cada um de vocês.
Satisfação sempre estar aqui próximo. Deixa eu colocar o telefone aqui da empresa. Opa, que vai ser uma satisfação atendê-los. 9. Desculpa, time aí da organização, criando dificuldade no final. Agradeço imensamente. Fico à disposição aí para os nossos desfechos e com desejos reais de ajudar e de interagir e aprender com todos do mercado. Obrigada.